Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao podcast O Sucesso Está na Mente. Aqui a gente vai discutir estratégias de como você pode utilizar a sua mente para conseguir aquilo que você quer obter, alcançar os seus sonhos, seus objetivos, trazer isso para o mundo real, para a prática. Como é que você pode usar a sua mente ao seu favor e acabar com essa história de deixar a mente te usar para N coisas, a mente acaba usando a gente, emoções negativas que a gente não sabe gerenciar e maus hábitos que a gente não sabe criar novos hábitos. Aqui a gente vai discutir essas estratégias. No bate-papo bem descontraído, eu estou com dois caras que são meus amigos pessoais, mas também são profissionais de um excelente nível, que é o nosso amigo. Fábio Gadelha, né? Eu me chamo Fábio Gadelha, agradecendo ao convite, esse convite maravilhoso, a qual a gente tem o objetivo de bater um papo com você que está aí do outro lado, fazendo parte desse momento único, né? Porque o intuito desse crescimento é crescermos juntos a partir do que nós escolhemos como objetivo de vida, né? Eu sou psicólogo, psicanalista, é a minha vertente, trabalho esse lado de conhecer a pessoa, né? Quando eu digo a pessoa, o sujeito é um lado mais interior de si, e através da comunicação desses dois grandes amigos aqui, a gente não vou dizer que vou tentar, né? Quem tenta nunca consegue. Nós vamos proporcionar sempre o melhor para que você que está aí do outro lado possa ter essas informações de forma clara, de forma objetiva, onde através das nossas redes sociais você também pode buscar algum tipo de informação ou tirar alguma dúvida que não ficou bem esclarecido aqui no programa, mas o objetivo é ser o mais claro possível. E eu sou Luiz Santos, executivo da área de projetos e processos, sou um especialista da área de Seis Sigma, acostumado a ajudar empresas a melhorarem seus processos e transformarem situações do dia a dia que lhes permitem alcançar os melhores resultados financeiros. E também trabalho com pessoas na área de desenvolvimento humano. Eu aplico utilizando o coach, a PNL e também alguns conhecimentos que nós fomos adquirindo ao longo da vida, técnicas e ferramentas para que as pessoas consigam alcançar seus melhores resultados. Eu costumo dizer que muitas vezes as pessoas não se veem capazes de maximizar seus resultados. E quando elas se deparam com condições adequadas de crescerem, de entenderem quem elas são, como elas agem, por que elas fazem o que fazem, elas são capazes de gerarem resultados extraordinários. E esse é o meu papel, seja trabalhando com empresas, seja trabalhando com pessoas. E recentemente eu comecei a mergulhar numa área que hoje, na minha leitura, é muito carente no Brasil, que é a área financeira. Nós estamos num cenário que o Brasil já apresenta mais de 12 milhões de pessoas desempregadas, um cenário em que nós temos aí mais de 30% da nossa população com o nome negativado no SPC Serasa, e conversando com pessoas, dando palestras, acabei entendendo que muitas pessoas que hoje se encontram com problemas financeiros, seja pela falta do dinheiro ou pela má administração, se deve a um único fato: ao não entendimento da inteligência financeira ou de não terem se permitido ou até mesmo terem tido acesso a uma boa educação financeira. E o que eu chamo de uma boa educação financeira? Não se trata apenas de gastar menos do que você ganha, mas de saber exatamente qual é o propósito e o papel do dinheiro na sua vida. Afinal de contas, todos nós, de alguma forma, trabalhamos com dinheiro. É bem verdade que o dinheiro ele não é a coisa mais importante desse mundo. Eu verdadeiramente acredito nisso. Mas também acredito que ele influencia todas as coisas que são. Então, em se sabendo disso, hoje eu atuo nestas três áreas. Muito bem, a gente vai falar hoje sobre superação. Eu escolhi esse tema, eu acho um tema muito relevante. Superação de quê? O meu amigo psicólogo questionou, né? Superação. Superação de quê, né? Eu acho que você aí em casa pode estar se perguntando, superação de quê, rapaz? Por superação, ela é ampla, mas eu queria ser específico em relação à minha história. Uma superação em relação ao objetivo profissional. Eu acredito que nós temos muitos objetivos. Eu acredito que quando a gente era criança, Fábio, a gente tinha muitos sonhos. A gente sonhava conquistar grandes coisas e a gente gostava de ver as coisas de forma grandiosa. Eu acho que uma criança saudável gosta de ver as coisas grandiosas. Mas, em algum momento a gente ouviu, viu ou sentiu algo
E a nossa linguagem captou esse algo e isso interrompeu esse sonho, que é tão bonito, que é tão natural, né? Da gente sonhar, imaginar e vislumbrar aquele futuro irresistível que a gente chama hoje. E hoje a gente pode, muitos, né? Eu não sei qual é a sua situação que você está nos assistindo, pode achar que não é possível, ou você pode simplesmente achar que não consegue, ou você pode achar também que não merece, ou quem sabe até você acha que pode, que merece, que vai conseguir, mas quando você está chegando, você dá um jeito e as coisas começam a dar errado. Então a gente vai discutir hoje esse tema em específico, né? Como você supera tanto em termos de estratégia, tanto em termos de ação, o que você deve fazer e também na questão do desejo, do quanto que isso é relevante, essa meta, esse objetivo que você tem, né? Então já dando entrada no nosso podcast, a gente vai discutir aqui estratégias, como eu falei no começo, de como a gente pode gerenciar a nossa mente para a gente obter aquilo que a gente quer. Então, Fábio, fala um pouco para mim da tua visão de superação, tendo em vista que superação é uma coisa muito individual, né? Superação de quê, né? Superação para mim é você ter um objetivo alto, um objetivo elevado, que seja desafiador, e você lidar com as objeções, com os impedimentos, com os obstáculos e conseguir superá-los, e conseguir transpor esses obstáculos, usar os problemas ao seu favor, de uma forma de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento, de autodesenvolvimento. Eu acho que, para mim, isso é um bom conceito de superação. Quando eu falei contigo naquela questão de o que é superação, né? A superação ela já começa a partir da sua constituição, uma superação, né? Você tem que estar sempre acima do seu autoconhecimento para que você possa ter um bom desenvolvimento. Porque superação, às vezes, as pessoas procuram nos valores financeiros, procuram em algo que ele não conseguiu atingir, mas todo problema, na verdade, ele tem uma vertente, né? Ele tem um porquê da vida. As pessoas têm por mania de achar que o que deu errado é um fracasso, mas, na verdade, o que deu errado é a correção daquilo que vai ser futuro para ti. Então, quando você tem essa visão do que deu errado será o certo e o futuro para mim, então eu vou estar sempre no campo da correção. Então, quando você fala em superação, dividindo essa palavra superação e se colocando super, quando você fala que é super, trazendo isso para dentro de você, você vai começar a trabalhar estruturas neurológicas, onde neurotransmissores vão começar a trabalhar seus mecanismos de recompensa. Só que como você tem a palavra superação e já transforma ela num significado, aquilo para você, quando você não atinge aquilo, você já se sente no campo da negação. Então, quando você... querendo ou não, a sua mente entende superação, né? Super, eu sou, né? Aquela linguagem de super, forte. Isso numa linguagem bem objetiva, bem de objeto, de super, o cara forte, e que o cara tá para tudo aquilo. E superação é quando eu pego as minhas habilidades e transformo ela em ações. As pessoas tendem a trazer, não querendo classificar, mas a maioria tenta se superar naquilo que foi negado. Mas é na negação que ele atinge a satisfação. Se aquilo não acontecer, ele não tem evolução dentro do seu autoconhecimento. Porque dentro da sua prole, dentro da sua autoconstrução, ele já se torna super. Porque a ação celular que está acontecendo naquela sua briga com outros irmãos que poderia invadir aquele óvulo ali, ele atingir aquele objetivo, a sua superação, o seu autoconhecer, ele já começa a partir daquele seu primeiro ponto de partida. Fábio, me explica só o que é prole, que pode ser que os nossos amigos não entendam esse linguajar. Vamos procurar, porque é isso que é superação. É isso que a gente tem que trazer para as pessoas, a curiosidade. Porque eu posso trazer uma fala para ti, desculpa, e tu se guiar por aquilo que eu falei. Porque eu estou dando um significado importante que tu vai trazer como verdade para ti. Por isso que palavras, quando você busca na literatura, é o que vai dar oportunidade de você superar o seu conhecimento, que uma simples palavrinha que você busca o entendimento de que é superação, eu vou startar várias possibilidades de um autoconhecimento dentro da sua prole, né? Eu já anotei aqui, vou perguntar, eu vou procurar o que é prole aí, é o desafio para você que está em casa, procura o que é prole, eu não sei, de verdade,
Não estou mentindo. Mas é justamente isso. As pessoas, né, Fernando, querem sempre as coisas de mão beijadas. Sim. É por isso que a gente, nas nossas superações, aquilo que eu faço pra ti, se tu não me dar de volta, eu vou achar que eu errei em alguma coisa. Mas, na verdade, eu não errei. Na verdade, eu tô procrastinando, né? Outra palavra também que você pode procurar também. Você pode estar procrastinando naquilo que você, num simples buscar, você aumenta o seu autoconhecimento. Hoje as pessoas replicam cursos. É muito importante fazer cursos, mas o mais importante é você trazer esse conteúdo para dentro da sua vivência. Onde estou, para que estou e por que estou. Porque senão você vai ficar sempre no campo da superação. Você está só se superando em quê? Super em quê? Onde é que eu quero me superar? E tudo que é demais se transforma em quê? Veneno. Veneno. E eu acredito no seguinte, que a superação ela precisa ser específica. A superação ela precisa ter um objetivo claro, específico que você quer obter, que você quer alcançar. Esse objetivo, você precisa de ferramentas para você chegar nele, você Sim. precisa de estratégias. Eu acho que não é possível você, tipo, às vezes você está querendo ir ver o pôr do sol e está saindo correndo feito um louco pela poente de um rio, subindo o poente de um rio. Então, não necessariamente a empolgação de superação, como você falou, a energia, vai levar à realização do seu objetivo. Embora seja importante, mas você precisa também de estratégia, de ferramenta, E a primeira... do modelo, né? Do modelo a ser seguido, do passo a passo. Mas né? é justamente isso. Se você, como superador do que você quer atingir, se você for buscar através de métodos aquilo que você quer atingir, você não atinge. Porque você fica sempre se achando insuperável. E como é que você atinge isso? A primeira ferramenta é começar por você. É você se direcionar. Por exemplo, quando eu comecei nessa área, eu comecei com a hipnose, basicamente. Eu parei de estudar hipnose e fui estudar filosofia, que eu queria entender por que aquele fenômeno acontecia. Entendeu? Então eu estou sempre naquele campo de buscar. E se você direciona aquilo, você perde um mundo de oportunidades que está ao seu lado. E se você traz para dentro da sua satisfação aquilo que você quer atingir, pode ter certeza, você cresce dentro da sua existência. Você sai do campo do outro. E a superação não é você, pronto, eu vou me superar porque eu vou estar nesse copo, não. A superação está no teu desejo. É intrínseco, né? Exatamente. E é o terceiro ponto que eu ia dizer, que nós precisamos, para a superação, dentro do meu modo de enxergar o que significa superação para mim, né, como eu falei no começo, é você ter um objetivo claro, específico, anotar especificamente o que você quer. O que é isso? É com riqueza de detalhes, é você ter uma métrica para você entender quando você alcançou, para você ter uma evidência que aquilo ali é real para você. E depois disso, você criar a ferramenta, ou buscar a ferramenta, a estratégia que vai te ajudar, que vai criar ponte de realidade para que aquele teu objetivo se torne realidade. E o mais importante e poderoso é o que você acabou de falar, o desejo. Se você não tiver o desejo, aquilo algo intrínseco que queima no seu coração, que te tem uma relevância emocional muito grande, é a força motriz da psicologia do indivíduo que vai fazer com que ele chegue no objetivo. Às vezes a gente tem um método, a gente às vezes tem uma meta, mas aquilo não tem relevância emocional nenhuma pra gente. E a gente, se conseguir, vai ser uma porcaria, de verdade. Você consegue, quantas pessoas eu já vi alcançando objetivos, do nosso ponto de vista, grandiosos, mas insatisfeitas. Por quê? Ela buscou um objetivo, ela teve uma estratégia, executou bem, mas não tinha relevância emocional. Ou seja, aquilo não era poderoso dentro dela, não era importante, não era relevante, não estava dentro da existência dele ou dela, né? E então isso fez com que você atingisse objetivos e ficasse insatisfeito. Porque o desejo ele é muito importante, essa questão de o que isso é relevante para mim, isso é importante para mim, e não o que é importante e relevante para os outros. Né? É aquela pergunta, né? As pessoas tendem a perguntar, por exemplo, para você, Fernando, se você atingir qualquer potencial da sua vida e você, como que é da parte financeira, consegue se destacar, o cara diz que foi sorte, né? Sorte. As pessoas usam muito esse conceito, muitas vezes por não entenderem como foi a caminhada de uma e de outra pessoa. E o problema não é as pessoas acreditarem que a sorte ela possa existir. O problema é elas não considerarem que a preparação
ela potencializa as condições de uma pessoa para que ela esteja no lugar certo, na hora certa, quando a oportunidade surge. Exato. E quando essa oportunidade surge diante de tantas adversidades, alguns dizem que é sorte, porque não observam as horas em que aquela pessoa passou a noite estudando, o tempo em que a família muitas vezes se privou de grandes momentos e maravilhosos momentos ao lado daquela pessoa, porque ela tinha um objetivo a cumprir. Exato. Eu acredito sinceramente que esse tema da superação é um tema que todo brasileiro vivencia todos os dias. Eu confesso para vocês dois que é um tema que eu diria que ele é emocionante, porque nós somos improváveis. Isso. Se nós observarmos a nossa formação enquanto seres humanos, ainda uma criatura informe na barriga de uma mãe, até você nascer um bebezinho, a chance daquilo não acontecer é muito grande. É muito grande, é verdade. Aquele bebezinho começar a andar, começar a se levantar todos os dias, a chance de também não acontecer é muito grande. Num país com disparidades sociais semelhantes à do nosso país, você sair de uma situação de pobreza, extrema pobreza, para avançar para uma classe média, para avançar para poder ter pequenas coisas do dia a dia, também são desafios muito grandes. E quando nós pensamos nas lutas que todos nós vivemos todos os dias, nós somos verdadeiros superadores. Isso. E algo que, ouvindo vocês dois falando, e com uma propriedade que eu admiro muito, eu fico refletindo todas as vezes que eu escuto sobre superação, é que superação, para mim, ela é talvez a maior arma mental contra o medo. Veja, como exemplo de vida, eu venho de uma família muito humilde, de uma origem muito simples. Meu pai faleceu cedo, a minha mãe teve que cuidar de 3 filhos sem muitas condições financeiras. Para que a minha mãe cuidasse de 3 filhos, ela abria mão de muitas coisas para ela poder trabalhar e cuidar de 3 filhos numa condição muito pouco adequada, no sentido de ter bens financeiros e condições financeiras. A minha mãe se superava todos os dias de manhã cedo. Aquilo gerou em mim algo que me inspirou a buscar conhecimento para eu poder também me superar. Porque se eu fosse buscar apenas as condições que eu tinha, as minhas condições naturais diziam que eu não poderia. Então, todos os dias, a ideia de que se eu olhasse para o medo, eu ficaria travado na posição em que eu estava. E como é que supera o medo, neste caso, e que foi o meu exemplo de vida? Eu precisava ter uma superação. O que era uma superação? Bom, eu não tive condições de estudar nas melhores escolas, mas eu queria entrar numa universidade federal. Como é que eu poderia fazer para poder entrar numa universidade federal se eu não tinha condições para um cursinho pré-vestibular e não tinha vindo de uma grande escola? Eu precisava aumentar as minhas horas de estudo para ter conhecimento dentro daquilo que seria cobrado na universidade. Então, que horas eu estudava? De meia-noite às 6. Enquanto eu trabalhava manhã e tarde, ia para a escola terminar o 2º grau à noite, era de meia-noite às 6 que eu complementava o meu estudo para que eu tivesse aumentado o meu nível de conhecimento, gerasse aprendizado, para que eu tivesse pelo menos o mínimo de capacidade de concorrer com pessoas que talvez não precisavam fazer aquilo. Sabe quantas vezes eu fiz vestibular? Mais de 10 vezes. E eu só fui aprovado após essas 10 vezes. E nessas 10 vezes tentando ser aprovado no vestibular, e vocês imaginam o que deve ser 10 vezes tentando vestibular? É você fazer o primeiro, ver que você foi reprovado e você saber que não ficou nem no ranking, que você fica abaixo do ranking. Aí você se motiva de novo para fazer um vestibular, porque na sua casa você vem de uma origem em que talvez você não tenha outros grandes exemplos que entraram na faculdade. A pessoa mais próxima de mim, que já tinha feito uma faculdade na minha adolescência, era a minha tia. Eu não tinha mais ninguém na família com esse exemplo de uma vida acadêmica. E quando eu fui para o meu 2º vestibular, eu fui pensando, minha tia conseguiu, eu posso conseguir, mas como é que eu vou conseguir com o nível de conhecimento que eu tinha? Eu tinha, de novo, que estudar de madrugada. Então, as minhas jornadas, às vezes, eram de 22 horas. Eu já fiz jornadas de 23 horas, entre trabalho e estudo, para conseguir me manter e conseguir colocar os meus pés na faculdade. Quando eu passei no vestibular, me perguntaram, nossa, Luiz, eu sempre te achei tão inteligente, que eu ficava me perguntando, nossa, o que será que eu transmiti para ela que eu era inteligente? Porque a única certeza que eu tinha era que se eu não mudasse as condições em que eu tinha sido constituído academicamente, se eu não buscasse novos caminhos, novas alternativas, novas perspectivas, eu não conseguiria dar um segundo passo. Verdade. E todos os dias para mim foi um recomeço. Porque quando você pega uma estrada muito longa, às vezes você está caminhando por ela, você começa a se cansar.
E depois que você é reprovado a primeira vez, vem o primeiro medo. Nossa, eu não vou conseguir. Vem o segundo mês, eu não vou conseguir. Aí você vê seus amigos entrando, conseguindo alcançar aquilo que você tanto sonhava. Os anos vão passando. Eu já não tinha mais 18 anos, eu já não tinha mais 19 anos, eu já não tinha mais 20 anos. Eu só fui entrar na faculdade com 21 anos. Todos os meus amigos da minha geração já tinham entrado para a faculdade. E foi na hora que você entrou num dos melhores momentos da sua vida, né? Por isso que o campo pegando a palavra superação, você estava sob superações, você estava construindo mais bases sua de existência, saber que realmente você queria aquilo mesmo e deu importância a esse valor, como aquela pergunta de partida que eu fiz para você, que as pessoas olharam para você, disse que você teve sorte. Para se ter sorte, você tem que estar super em ação. Para você ganhar na loteria, você tem que estar em superação, porque o tempo, ele não discrimina espaço, né? E ao mesmo tempo, ele não tem aquela questão de espaço e tempo. Porque é através da sua ação que vai dar para você uma satisfação. Sim. As pessoas tendem atrás de superação porque conseguiu vencer um trauma, conseguiu comprar um carro, conseguiu entrar. Isso não é superação, isso é satisfação. Superação, ele é pós aquilo que você alcançou, que você não superou, você cresceu. A sua superação, ela é sempre pós. Porque quando você está ali fazendo vestibular, não passou, não se preocupe. Aquilo ali para você é um momento de autoconhecimento. E quando você entra naquele momento na faculdade, a pisada nos corredores da faculdade, você sente prazer. Eu, na verdade, eu tentei uma vez, graças a Deus, passei. Se foi sorte, não foi, eu já passei. Mas por quê? Eu já vim me preparando bem antes. Eu já vi os meus amigos todos passando em faculdade de direito, um sendo promotor, outro juiz, e eu acompanhando, disse, rapaz, eu vou também nesse barco aí. Mas mas será que eu quero ir por eles ou quero ir por mim? Porque quando a gente fala de mente e fala de superação, né? E aqui a gente está aqui para mostrar para as pessoas as estratégias de que a gente precisa para a gente conseguir o que a gente quer. E a estratégia mais poderosa que você pode utilizar na sua vida é o desejo. E eu aprendi isso com o meu mentor, Napoleon Hill. Se você não conhece, eu vou fazer que nem o Fábio, pesquisa no Google. E Napoleon Hill foi um dos maiores mentores, no meu ponto de vista, na área de desenvolvimento pessoal, onde ele destrinchou várias teorias baseadas na prática, baseadas naquilo que é real, que funciona e que gera resultado. E uma delas, né, como ele fala nos seus muitos livros, é o desejo. É você ter claro na sua mente a visão do que você quer obter, específico, claro, com riqueza de detalhes, vendo aquela imagem, ouvindo, sentindo, se empoderando com ela, porque dessa forma, com esse desejo, o seu campo inconsciente e todos os seus campos de comportamentos, de ação, vão atrair para que aquilo se torne uma realidade. Porque, como você bem sabe como psicólogo, Fábio, nós temos 95% das nossas ações durante o dia inconscientemente. A gente não pensa que a gente está fazendo. E apenas 5% é consciente ali. Eu sei que eu estou tendo consciência que eu estou fazendo aquilo. São tantos estímulos que a gente recebe durante o dia que a gente tem pouca consciência daquilo. Então, quando a nossa mente está num foco, numa clara visão, num claro objetivo, tudo que a gente vê vai se envolver e vai desenvolver para que aquele objetivo aconteça. Mas quando eu não tenho foco, quando eu não tenho objetivo, quando não tenho claro o que eu quero obter, aí você chega, me dá uma ideia, aí eu compro sua ideia. Aí o Fernando vem me dar outra ideia, eu compro aquela ideia dele. Aí vem o nosso amigo Gilmar, me dá outra ideia, vamos lá. E aí você não tem foco. Então, se você está em casa e você é daqueles que diz, eu não tenho foco. Você não tem foco porque você não sabe o que você quer, porque você não tem clareza, porque não está claro para você o que você quer obter. Porque se você tivesse, meu irmão, o foco vai estar no seu dia naturalmente. Porque todo movimento vai para que aquilo aconteça na sua vida. Ouvindo você falar, me veio automaticamente 3 perguntinhas aristotélicas. Boa, gosto. Até porque quando se fala de foco, se fala de objetivo, naturalmente, principalmente nos tempos que nós estamos vivendo, em que muito se fala de propósito, é difícil nós não pensarmos na palavra propósito. Uhum. E Aristóteles, ele cunhou 3 perguntas que talvez para você que esteja nos ouvindo faça muito sentido, vale a pena você anotar e refletir sobre elas, porque elas talvez te ajudem a direcionar os seus esforços para que você consiga alcançar seus objetivos. Eu costumo dizer que quando você tem um propósito, você para de fazer experiência.
Isso. Quando você tem propósito, você para de se distrair, você reorganiza suas ações. Por exemplo, por que é tão difícil para um professor no segundo grau conseguir manter a sala organizada? Porque os alunos não têm foco. Quando eles vão para o cursinho pré-vestibular, eles orientam as ações deles, eles objetivam o que eles querem fazer, eles organizam o tempo deles e a sala é muito mais tranquila para um professor organizar, porque aquelas pessoas, aqueles alunos, eles sabem onde querem chegar. E as 3 perguntas que Aristóteles ele deixou cunhada na história para nós, que talvez faça sentido para você, são: quem eu sou, quem eu gostaria de ser e o que eu preciso fazer para ser quem eu gostaria de ser. Se você sabe quem você é e você sabe o que você gostaria de fazer, muito provavelmente você não vai perder tempo com situações que não agregam valor para a sua vida, para a vida de quem você ama e das pessoas que estão à sua volta. Uma recomendação que eu gostaria de deixar para a leitura é um escritor, um filósofo que ficou conhecido no último século, ele se chama Mark Twain. Ele diz uma frase muito interessante que é assim: os 2 dias mais importantes da nossa vida são, respectivamente, os dias em que você nasce e o dia em que você descobre por que nasceu. Se você descobre quem é você, descobre por que você nasceu, muito provavelmente você passa a ter clareza do que você tem que fazer. Você não gasta dinheiro com o que não deve. Você não compra uma coisa que talvez naquele momento aguçou o seu paladar, os seus olhos, te chamou a atenção, mas que depois você vai ter que vender porque não tinha nada a ver com a sua vida. Você não namora com a pessoa errada. Eu estou viciado em comprar curso. Confesso aqui, diante desse... Depois você passa lá no consultório para a gente falar mais sobre isso. Eu estou viciado. É um sintoma. Todas as vezes que eu vou conversar com pessoas... Olha como é que isso é interessante. O tema superação ele é muito alinhado com isso. Eu fui procurado recentemente por uma jovem que me disse o seguinte: Luiz, eu preciso de ajuda porque eu já tenho uma empresa e eu gostaria que você fizesse uma consultoria na empresa. Eu perguntei para ela assim: mas o que você gostaria que essa consultoria te ajudasse? Ela falou o seguinte: eu preciso fazer com que a minha empresa ela dê mais resultado financeiro. Eu perguntei para ela: o que quer dizer resultado financeiro para você? Ela está assim: eu vou conseguir dar mais conforto para os meus filhos, eu vou conseguir ajudar o meu marido, eu vou conseguir inclusive ter uma casa melhor. Eu falei: que interessante. E você já perguntou para os seus filhos o que é ter mais conforto? E ela falou comigo assim: eu não perguntei para os meus filhos o que é ter mais conforto. Você quer ligar para eles aqui agora e perguntar? Porque aí, se a minha consultoria for te ajudar e estiver alinhada com vocês dois, provavelmente eu vou alcançar um resultado muito melhor para a empresa. Pode ser? Pode ser. Ela pegou o telefone na hora e ligou para o filho mais velho, que já tem 21 anos. Falou assim: filho, o que é conforto para você? Mãe, é sério que você está perguntando isso? Ele falou na hora. Ela tá assim: é sério, eu gostaria de saber o que é conforto para você. Ela pegou e disse para ela assim, aliás, ele pegou e disse para ela assim: olha, conforto para mim, mas sendo muito sincero, era que você não trabalhasse de 8 da manhã às 23 horas da noite, porque eu queria ter minha mãe em casa. Então, se você puder estar em casa comigo, tá ótimo. Ela, chorando, desligou o telefone e falou o seguinte: na verdade, eu não quero uma consultoria, eu quero um processo de coaching, de como que eu posso organizar a minha vida para eu poder passar mais tempo com os meus filhos e dar qualidade de vida para eles. Enquanto ela não sabia qual era a clareza do que ela tinha que fazer, ela fazia testes, experiências. Eles já tinham casa própria, já tinham empresa próspera, já tinham carro importado, os filhos estudando nas melhores escolas e ela ainda pensando no ter, quando na verdade os filhos queriam tempo de qualidade com ela, queriam ser. Para ela isso foi uma superação. Onde estou, para onde vou, o que mais? E voltamos a uma retórica, né? E o que preciso fazer para me tornar. E Napoleão Hill fala sobre isso, ele fala de você ter a visão clara do que você quer alcançar e se imaginar obtendo aquilo como se já estivesse, imaginar como se aquilo estivesse acontecendo. Ou seja, isso é criar a sua imagem, isso é criar a imagem de quem você quer se tornar. Na verdade, isso é um ponto de vista meu, não é um princípio. Eu acredito que a gente está aqui de verdade para a gente se tornar alguém bem melhor, alguém bem mais... como é que eu posso dizer isso? Mais sábio, mais conectado, acho que mais conectado com o todo, com Deus, ou a visão de Deus que você tiver, o universo, as pessoas. A gente está aqui para se conectar. Por mais que a gente fuja disso, a gente acaba querendo fugir, né? Não é isso, eu quero ser o tal, o meu negócio é ser o tal. Mas, na verdade, quando você vai para a psicologia dos indivíduos, você vê que o que mais cria e o que mais satisfaz
aos indivíduos é a conexão. Eu acho que a gente está aqui para se conectar, para crescer, É o ponto de criatividade, inclusive. É porque assim, o ser em si, na sua existência, ele é um ser social. A gente está conversando aqui de boa e o mundo acontecendo lá fora, independente da gente estar conversando. E as mudanças lá fora é o que vai fazer com que a gente tenha esse autodesenvolvimento. Quando você pensa sobre estrutura, quando você pensa em caixinhas, é o que acontece nas classificações diagnósticas. Você vai viver aquilo que você acha que você é. Entendeu? Porque o homem sábio é aquele que sabe que não sabe. O tolo é aquele que acha que sabe e não sabe. Como a gente vive no contexto social, a gente tem que viver dentro daquela estrutura. É tanto que nós somos seres adaptáveis. Você pode morar em outro país, em outros lugares, e você vai se adaptar àquilo. Se você não resolve a sua questão aqui, você leva para esse outro ambiente. É tanto que eu acho super interessante na PNL a questão da construção, né? Dos 7 passos, né? Onde tem a identidade, onde tem um ambiente, e ela não precisa necessariamente seguir aquela ordem. Né? Às vezes, quando você citar sobre uma ordem, você não entende a construção da identidade, das crenças limitantes, né? Porque tem as crenças limitantes. Eu até falei naquele encontro que o Lucas fez, a questão dos registros. As pessoas confundem a questão de registro com crenças. E quando você trouxe, né, para a pessoa que lhe procurou, hoje em dia está muito em alta a questão do psicólogo com o cara que é coach. Ali estão falando a mesma coisa, mas com linguagens diferentes, desrespeitando o campo ético de cada um, né? E eu acho que o seguinte, mudando um pouco dessa questão da ética aí, que é importante, mas não é o nosso foco aqui, quando você falou, me chamou a atenção uma coisa. Me lembrei de uma ferramenta aristotélica. Olha, a gente está subindo o nível aqui. Da situação problema. Aristóteles, para quem não conhece, pesquisa no Google, por favor. Estou usando a estratégia aqui do nosso amigo Fábio. Não, brincadeira. Aristóteles foi um filósofo antigo da Grécia, provavelmente você já ouviu falar dele. E ele conseguiu destrinchar vários conhecimentos distintos, porque tinha uma maneira muito específica de pensar. E como o nosso foco é te ensinar qual a estratégia mais eficiente para você superar, seja lá o que você queira superar, o que você precisa superar, mas é algo com certeza que é relevante para você, então é relevante para a gente também. E Aristóteles, ele criou um método que é o seguinte: imagina agora uma caixinha. Agora imagine que você está dentro dessa caixinha. Essa caixinha é o problema que você acha que você tem. Eu não sei se você tem, pode ser que você tenha, pode ser que você não tenha. Mas você está dentro dessa caixinha, esse é um problema. Dentro dessa caixinha, você não consegue enxergar a solução. Por quê? Porque você não consegue ver nada. Você está dentro da caixa. Você está dentro de uma funcionalidade de hábitos, comportamentos, de ambiente, talvez, do que você acredita, do que é ou não possível. Você está dentro de uma identidade, como a gente falou aqui, você acha que você é X, então você está ali inserido nesse contexto e você não consegue enxergar a solução. Qual seria o primeiro passo para você sair dessa caixinha? Você precisaria, de verdade, que entender que você está numa caixa. Esse é o primeiro passo, é consciência. No momento que você identificar, e você vai identificar, na maioria das vezes, pelas maneiras mais dolorosas, né? É quebrando a cara, até que um dia você vai se olhar no espelho e vai dizer, ok, esse meu jeito aqui não tá legal, talvez exista um outro jeito. E é nesse momento da dor que você cresce. Então, eu quero dizer para você que se você está dentro dessa caixinha, como muitos de nós já estivemos, e às vezes até estamos e não percebemos. Eu quero dizer para você o seguinte: o problema é a solução. A dor que você acha que você tem, e talvez seja uma dor real, ela é a oportunidade de você crescer, oportunidade de você superar, oportunidade de você aprender como você funciona, oportunidade de você aprender como você pode ser muito melhor, oportunidade até de você se tornar uma pessoa muito melhor para você e para quem está ao seu redor. É uma frase de um autor que, a meu ver, ele é desconhecido. Ele diz algo que eu gosto muito, que ele diz assim: é a dor que te ensina a gemer. É a dor que te ensina a gemer. E ele cunhou essa frase não apenas de forma negativa, mas ele cunhou essa frase de forma até,
de certa forma, positiva, que ele disse o seguinte: pessoas com experiências de vida em que tiveram que superar várias situações, elas passam a ter mais repertório. Isso. Porque elas têm mais repertório, elas se preparam melhor para situações futuras e, com os aprendizados colecionados ao longo da jornada, elas se tornam empreendedoras com mais ousadia e mais capacidade de serem perseverantes até que a empresa ela consiga romper o nível de estabilidade para que ela possa ter uma vida útil mais duradoura. Sempre que eu penso na palavra superação, me vem à memória o conceito de dor. Tem pessoas que vivem uma dor física, tem pessoas que vivem uma dor emocional, tem pessoas que vivem dores das mais diversas formas que elas vão denominar. E a dor nada mais é do que você estar numa condição diferente daquela que você gostaria de estar. E aquilo pode mexer com você fisiologicamente, pode mexer com você emocionalmente, pode mexer nos seus pensamentos. O Lucas trouxe algo interessante sobre a dor, sobre a ótica dela te ensinar algo, dela poder te permitir superar algo. Eu, particularmente, eu fico pensando assim, o que seria da minha vida se eu não tivesse passado pelas dores que eu passei? O que seria da minha vida se eu não tivesse tido a oportunidade de aprender com quem eu aprendi e com as situações que me foram permitidas vivenciar? Problema é a solução. Você não estaria aqui. Em alguns momentos, muitas vezes nós não valorizamos isso durante o processo de superação. Porque, não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo, momentos em que eu tive que superar, a minha mente ela não estava expandida. Eu não tinha repertório, eu não tinha cenários, eu não tinha opções. E eu aprendi uma coisa a duras penas na vida, que eu posso dividir com você, que toda vez que você tem uma só opção, você se torna escravo dela, você fica refém dela. Você fica sem condições de lidar da melhor forma, com um comportamento até mais ecológico para ela. Mas quando você sai de uma opção em que você está ancorado e evolui para um dilema, que é quando você tem duas opções. O que é ecológico? Ecológico é tudo aquilo que você vai avaliar na sua vida que pode ser bom para você, bom para as pessoas que fazem parte daquele seu pequeno mundo e bom para todo mundo de uma forma geral. No meu caso, por exemplo, ecologia tem a ver com ser bom para mim e para minha esposa, para os meus filhos, e à medida que a gente vai observando o mundo à nossa volta, de certa forma precisa ser bom para as pessoas à nossa volta dentro do conceito de bom que for para cada um. Em outras palavras, eu não sou uma ilha. As minhas ações elas vão reverberar no outro. E quando eu tenho consciência de que eu não sou uma ilha e de que as minhas ações vão reverberar no outro, e eu deixo de ter a âncora de ter uma só opção, em que eu fico escravo, a âncora de ter duas opções e fico naquela situação, eu tenho que ir para ciclano ou tenho que ir para outrando? Na verdade, você pode ampliar isso e ter 3 cenários, 4 cenários, porque à medida que você passa a ter cenários mais abertos e você entende o impacto das suas decisões, e decisões têm muito mais a ver com o que você renuncia do que o que você toma para si, porque a renúncia muitas vezes não te beneficia, e você muitas vezes vai fazer algo pelo outro, como você bem colocou no início da fala, você passa a ter escolhas que vão favorecer a um mundo muito melhor. Só que no momento de dor, quando você perde um emprego, por exemplo, quais são os 3 maiores motivos de dívida no Brasil hoje? Doença, são os 3 Ds. Doença, divórcio e desemprego. Uma pessoa que está passando por uma doença, ela está em dor. Que está em divórcio, ela está em dor, que foi traída, independente do motivo que seja, desemprego. Nessa situação, ela vai ter que se superar. Exato. Eu fico pensando quem ficou por divórcio. Como é que é esse endividamento? Será, hein? Será que divide as coisas? Não, mas é pegando assim do que vocês estão falando, né? Eu observando assim um pouco da fala de vocês, essa questão as pessoas buscam satisfação só naquilo que é ganho consciente, né? Sim. E mal sabe que o ganho inconsciente é o maior ganho que tem, porque você fica preso naquilo que é só benefício para você, porque a própria mente inconsciente, ela fica gerando desejo para o consciente para manter ela naquele gozo, reverberando aquilo ali. E quando você entende que não existe, se você transforma aquilo que é problema, que não tem pernas, e transforma em obstáculo, todos nós como super-heróis, e todo super-herói tem uma boa história para contar, é aquilo que você falou. Se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui hoje. Sim. E como não existe classificação para o que é superação, por isso que eu perguntei no começo, o que é superação para você?
né? Eu não posso dizer o que é superação. Você dizer, mas superação para mim é isso. É para você, mas para mim não é. Isso para mim não fez efeito nenhum. Por isso que a palavra superação é mais aquilo direcionado, que eu gosto de falar, para você, né? Sim, o que Onde representa para você, porque né? superação, se você entender o que é superação, é como você trouxe na fala, que é dor. Na verdade, superação é uma ação que está permeando a sua existência. Você está existindo ali e tudo que você faz tem um ganho secundário. Pode ser uma negação de uma dor, de estar na caixinha, que é a classificação. Né? E como é que eu consigo identificar isso? Quando eu avanço nos meus ideais. É quando eu saio daquilo que eu quero para mim, e se eu estou bem, pessoas que estão no meu projeto de vida, elas vão ser construídas nessa mesma temática. Você me fez lembrar de uma coisa muito simples que eu vejo acontecendo quase todos os dias. Basta ir no shopping e observar como que aquelas vitrines geram um desejo nas pessoas que faz com que elas muitas vezes vão comprar aquele vestido que não podem pagar, dividem em suaves 12 prestações no cartão de crédito, às vezes compram errado, chegam em casa, o vestido não serve, já passou o prazo de devolver, e aí ficam com a dor do vestido, não foram ecológicas porque pensaram só em si, e aí agora precisam viver aquilo de novo, porque um dia vão voltar diante daquela loja e vão ter que superar o desejo interno e fugir da compulsão. É o que vocês vão aprender com a gente, né? Que a parada ela acontece inconscientemente, você não tem consciência. Porque se você tivesse consciente, as chances são que você estaria muito bem e não estaria nem assistindo esse vídeo. As coisas acontecem mesmo inconsciente, você não tem noção do que está acontecendo Como se fosse na uma sua doença vida. autoimune, né? É porque, assim, todo tipo, né? Por isso que tem na psicanálise, não dá significado, né, aos significantes das pessoas. As pessoas que compram, que têm, existe um sentimento por baixo daquilo que a gente tem como significado, né? Então, as compulsões, às vezes, ali é um deslocar, porque nós, como ser, a gente, o nosso desejo é movido em sensações, por isso que os medos são diferentes, os desafios são diferentes, e quando você entende na fala, porque a fala nunca é verbalizada, é o gesto, né? A maior fala dentro de uma terapia é o gesto que você traz dentro do que você leva para análise, E a percepção, não aquilo que né? você fala. E a percepção, né? É porque assim, entre sentido e percepção, né? Porque a percepção é como o cérebro ele transforma aquilo para poder lhe deslocar a um desejo, né? Então tem um sentido, né? Como eu estou sentindo aquela satisfação, a sensação de que forma eu estou captando aquilo, né? De que forma eu estou captando aquilo, e a percepção é como o cérebro ele vai diminuir a tua dor para tu ter aquilo que tu deve ter. Por isso que dentro das análises, até mesmo quando você vai ouvir o seu cliente, você liga para o teu filho. Ali você entendeu que não é a fala dela que está dando o sentido do que ela quer, e sim aquilo que ela queria ouvir. Aquilo ali é transformador porque é uma catarse, né? Perfeito. Você colocou ela ali em terapia, que ela startou ali e ela conseguiu encontrar na vida dela um tema ali construído, né? Que é a construção da fita de Moebius, trazendo que é aquele filtro do infinito. É a percepção. Como ela percebe o mundo. Eu acho, porque assim, eu não gosto de dizer que é uma percepção, porque eu tô invadindo o campo do outro, na minha visão. Né? Entendi. Na minha visão. Se eu digo que é uma percepção, ela vai dizer que não é uma sensação. É o modelo mental dela, então. É como ela capta a informação. Se eu disser que é uma sensação, não é um sentido. Para mim poder gerar uma imagem, eu tenho que sentir. É por isso que você consegue o maior nível de superação quando você passa a ter um filho. Porque você vai entender por que seu pai e a sua mãe trabalhou, às vezes esqueceu de você ali um minuto para dar para você aquilo que ele não teve na infância, porque quem quer estar sempre dá para o outro. Como é construído pela linguagem, a gente às vezes acaba contestando a nossa vida. Eu tive recentemente com um grupo de líderes espirituais em que eles trouxeram um entendimento de superação que para mim ele foi extraordinário. Era um pai que era, inclusive, líder de uma determinada igreja, que é acostumado a todos os domingos, dentro da cultura da igreja, a ir para a igreja e apresentar a palavra e fazer todos os ritos daquela congregação. Um belo dia ele chegou na igreja, com o microfone em punho, e disse para todos os que o assistiam: a partir de hoje, eu estou entregando a minha posição para que outros líderes possam assumir, porque eu não posso estar aqui nesta igreja apresentando para vocês esta vida, sendo que a minha família pode vir a ser destruída a qualquer momento. Eu vou sair daqui agora, eu vou cuidar do meu filho. O filho estava envolvido com drogas. E ele saiu do altar daquela igreja e foi para casa para poder ficar com o filho. Só que o filho já era mais velho. E aquele filho mais velho, o que ele fazia? Todos os dias à noite, ele saía para as baladas.
O que o pai fez? Este pai, que era um líder espiritual, ele foi para casa para poder ficar com o filho. Quando ele chegava em casa para ficar com o filho ia para a balada. E ele voltava 1h da manhã. O que o pai começou a fazer? Por amor ao filho, ele falou, eu vou recuperar o meu filho, eu vou ter uma superação. Ele começou a ir de carro, levar o filho na porta da balada, para continuar tendo relacionamento e não distanciar do filho. Isso. O filho ia para a balada e voltava 3h da manhã, o pai pegava o filho e levava para casa. Foi passando o tempo e o filho continuava na balada. Todo dia tinha balada, até que teve um dia, já há mais de meses isso acontecendo, o pai dormindo dentro do carro de madrugada, o filho chega 5h da manhã, chorando, bate na porta. A hora que o pai abre, o filho em lágrimas fala assim, pai, eu não suporto mais o seu amor. O seu amor me constrange. Eu não suporto mais essa força que tem dentro de você de querer que eu viva, que eu saia dessa vida que eu escolhi para mim. O seu amor me constrange. Isso que você está fazendo, esse amor que você demonstra, essa ação que você está tendo, ela é muito grande para eu poder continuar. Eu me rendo ao que o Senhor acredita. E a ação dele quebrantou o coração daquele jovem e mudou uma estrutura que parecia perdida. Que é a relevância, né? Então, teve um objetivo, traçou um plano e tem uma relevância emocional. Então, o que o Fernando está falando, você for traçar um objetivo, você precisa dessa relevância emocional para você executar. E não é relevância emocional de oba-oba, de você, vou conseguir. Não, não é só isso. Isso é uma parte do processo. Essa relevância ela tem que estar no seu inconsciente. Aí você vai estar me perguntando, como é que eu boto essa relevância no inconsciente? Se eu tivesse essa resposta numa frase para te dar... Foi no Google. A gente não estava fazendo um podcast só para isso. Existem vários processos que você precisa submeter para que essa relevância chegue no seu inconsciente. Mas a gente vai falar um pouco desses processos. E eu fiquei presente quando você estava falando sobre uma coisa. Voltando para a dor, e a dor que gera uma experiência, que gera um aprendizado ou não, né? Porque aí depende. É o campo de É o visão, campo, né? Porque quando essa dor, quando você não fica preso na dor, quando você... Freud disse isso, se eu estiver falando besteira, me corrija, por favor. Ele disse que quando você volta para uma experiência antiga e você consegue tirar um aprendizado dela, ela perde aquela força e relevância que ela tinha no teu inconsciente de domínio das tuas ações. Sim. Ele falou isso. Eu achei interessante porque quantas dores a gente tem no passado que estão governando, literalmente, a nossa vida. Dores em relação aos nossos pais, dores em relação a amigos, dores em relação a amigas, dores em relação a ex-marido, ex-namorado, e a gente tá ali com aquela dor e tá ali martirizando aquela dor e aquilo ali tá prendendo o nosso inconsciente. O nosso inconsciente quer fluir, a vida quer fluir, a vida é uma experiência de liberdade, mas aquela dor está no teu inconsciente e ela está ali, te degladiando, e você está se degladiando por dentro. Quando você tira o aprendizado, o que é que eu preciso aprender? É autorresponsabilidade. A gente vai falar sobre isso, por isso até ser o tema do próximo podcast, né? Autorresponsabilidade. E quando você traz a autorresponsabilidade, sai da subjetividade do outro e vem para si, né? Quando você faz isso e tira o aprendizado, o que é que eu preciso aprender? De verdade, por maior dor que seja, por maior conflito que seja, o que é que eu preciso aprender? Quando você faz isso, você liberta, você solta, você cresce. E o que eu fiquei presente em relação à experiência é o seguinte, eu falei lá na palestra lá que a gente deu, né? Eu disse o seguinte lá, você não estava não, você saiu antes, mas eu vou dizer para você, vou dizer para você o que foi que eu falei e para nossa audiência. O Instagram que está em contagem regressiva, vai acabar aqui. Mas eu vou postar o vídeo amanhã no YouTube. Então vamos continuando. E eu falei uma parada que foi massa lá na palestra. Eu disse o seguinte, as experiências que a gente tem, e os teóricos não gostam de mim. Eu usei essas palavras. Os teóricos não gostam de mim. E eu vou dizer por quê. Por quê? Porque eu sou o cara da prática.
prática, eu sou o cara da ação. Eu sou o cara, e eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, tá? Para quem você que está me assistindo. É quase o Roberto Carlos, né? Esse cara sou eu. Esse cara sou eu. Eu sou o cara que me jogo na experiência e depois eu vou analisar a minha estratégia, depois eu vou analisar o meu objetivo. Eu me jogo na experiência daquilo que tem relevância emocional para aquilo que eu quero obter. Não é eu me jogo em qualquer experiência, eu me jogo em experiência que tem a ver com aquilo que eu quero me tornar. Foi o que eu falei para você, a visão clara do que você quer. E os teóricos não gostam de mim, porque os teóricos fazem planos, fazem aquela coisa toda e passam anos, às vezes, para entrar num projeto, numa ação, e eu tenho para mim que a experiência é a força motriz do aprendizado. A experiência... Eu como teórico, peraí, termina de falar, continua. Eu acredito que a experiência... Eu acredito muito na teoria, nas reflexões, mas... Eu sou suspeito. Quando eu me jogo nas experiências, eu tenho aprendizados que, de verdade, eu não consigo ter teoricamente. E eu olho para as pessoas ao meu redor que saíram do mesmo lugar que eu, em termos de aprendizado, e vejo e percebo o nível de consciência que eu estou presente para o campo de aprendizado e nível de consciência que essas pessoas estão. Tudo por uma questão de prática. Que é que você falou também, você traz para a sua experiência aquilo que você aprendeu. E eu faço isso. E não vejo outra forma, ou percebo outra forma, de você fazer isso sem agir, sem entrar em ação. Então, eu sou suspeito, eu penso dessa forma, eu sou assim, galera. Bateu a caneta, viu? Bateu a caneta. É tipo a questão de se falar da dor, né? A pessoa só fala em dor, só pensa em sofrimento. Mas, na verdade, dor é doar, né? Você quer se livrar de uma dor, se doe para o outro, né? É o que o pai fez para o filho. Sim. Como foi que ele saiu dessa dor? Ele se doou para o filho. Ele buscou nele dizer, essa questão, né? Eu costumo dizer que quando nós nos colocamos no lugar do outro, os nossos problemas desaparecem. Porque, na verdade, pegando o que você está falando, se você for capaz de olhar os seus problemas, assim, de uma forma bem mundão mesmo, nós não temos problema, não. Tudo que você sente é a questão do outro. Quando você se sente doído por aquilo ali, né, tanto na questão da saúde, você fazer exames regulares, cuidar dessa questão da saúde, da questão de se manter dentro de um campo da existência, né? Quando você se doa para o outro e esse outro é você, você tem vida eterna. Porque a vida eterna é aquela que fica guardada na lembrança do outro e não aquela que a sua existência diz que você está aqui. Porque nem sempre bom é aquele que está aqui, sempre é bom aquele que a gente tem guardado no coração. É o campo do doar. Rapaz, eu acho que eu vou contratar um Google pra gente entender o que eu falo. Complicado. Mas é bom, mas eu entendi o que você quis colocar. É porque eu gosto de brincar com você mesmo. Ele comentou você comentou uma coisa muito interessante, Fábio. Tem uma universidade americana, não me lembro o nome dela agora, depois eu posso colocar nos comentários, que ela diz que 90% das nossas angústias vem pelo que nós falamos. Isso. E não pelo que falaram de nós. Exatamente. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês dois, como pessoas tão inteligentes e que estão então pergunte para ele ali, viu? Para tratar o assunto, que é assim. E com relação às críticas, como é que a gente trabalha a superação? O que vocês acham? É ótimo, adoro crítica, cara. Crítica foi meu calo, viu? Foi meu calo, Fábio, confesso para você como meu psicólogo. Crítica foi meu calo. Eu acredito no seguinte, no momento que vamos voltar e bater na mesma tecla. Crítica é bom, viu? No momento que você tem definido, tem clareza do que você quer alcançar, a crítica ela não vem mais de uma forma que... Como é que eu posso dizer? Ela não fomenta, você não consegue mais perceber aquele fato como algo negativo. Por mais que aquela pessoa, às vezes, tenha uma intenção duvidosa com essa crítica. Mas quando você tem clareza realmente para onde você está indo, onde você está, para onde você está indo, a crítica você não vai mais conseguir perceber. Os seus sentidos não vão perceber a crítica como algo negativo, mas sim produtivo. Vou pegar esse feedback e vou ver o que é que faz sentido, o que é que não faz sentido. Obviamente, se o outro traz uma percepção dele
eu quero ouvir o que ele tem a dizer, mas não necessariamente aquilo ali vai fazer sentido ou vai agregar alguma coisa para mim, porque é a percepção dele e não minha. Agora, quando várias pessoas trazem aquela mesma percepção do fato, aí eu começo a ficar muito presente, porque as pessoas estão falando, opa, não é uma pessoa, é 2, 3, 4, então tem alguma coisa, tem alguma coisa em mim que eu não estou tendo consciência. Então eu, como desenvolvedor, como treinador, eu preciso me auto-perceber o tempo todo. Então, nessa crítica, eu vou, opa, o que está acontecendo no meu inconsciente que eu não estou presente? Isso acontece coração batendo, com respiração. todos nós. Para você, Fábio. A questão da crítica depende do contexto onde ela é inserida, né? Qualquer palavra como você trouxe, o ser é constituído através da palavra. Se eu pegar crítica, eu vou perguntar, eu vou trazer um sentimento, uma sensação que vai me reportar uma percepção daquilo que é crítica para mim, na verdade, né? Então, assim, eu tenho que estar posicionado no que é crítica para me poder entender que eu não posso pegar a palavra pelo que ela traz dentro do significado construtivo. E sim, eu tenho que saber o que é aquilo ali, é uma crítica, ou aquele cara está achando em mim a capacidade do meu autodesenvolvimento e está me dando uma dica. Porque, às vezes, quando a pessoa acha que você é capaz, ele lhe chama a atenção, ele lhe mostra como fazer. No momento que você se retrai para aquilo, você perdeu uma grande oportunidade na vida. Porque você perdeu a oportunidade dele dar a segunda chance para você. E a crítica é basicamente isso. As pessoas se sentem criticadas porque eles trazem para aquilo da negação. É o contexto da negação. Se o cara lhe chamou a atenção, lhe criticou, aí você tem que sair, analisar a palavra, em que contexto ela está, em que estrutura ela está, em que posicionamento ela está. Não, isso não é uma crítica, não. Ele está me ensinando de que forma eu posso melhorar na minha capacidade de desenvolvimento. Porque a crítica depende do que você está fazendo. Se for numa relação, eu estou lhe criticando pela ação que você está fazendo, é a história de um conselho. É por isso que na terapia, nós terapeutas, né, na psicologia, a gente não trabalha com aconselhamento. Porque você traz fantasias. E se aquela fantasia ela tem para você introjetada, você vai trazer aquele sintoma da percepção, que é a questão do perdão. A pessoa perdoa os outros. Mas, na verdade, eu não tenho que perdoar os outros, não. Eu tenho que me perdoar porque fui eu que causei a impressão daquela fala me trazer essa sensação que está me levando a uma negação e eu estou me levando àquilo que não estou conseguindo me superar. Autorresponsabilidade. Não é que você está falando, a autorresponsabilidade do que você sente, de como você percebe, né? Ó, tá vendo? A fala dele reporta a minha fala, que é uma responsabilidade. Por isso que o campo da fala é você entender como a mensagem chega para você. Sim. O idioma, a tradução das palavras. Então eu não posso pegar que o copo só serve para beber água. Serve para beber suco, serve para apoiar um negócio. Okay? Então depende da relação. Eu fiquei refletindo sobre esse tema porque eu tenho um ditado popular que diz que prego que se mostra toma martelada. E todas as pessoas que têm vontade de realizar coisas grandiosas nessa vida, elas têm que sair da média. Se você ficar na média, se sua escola te passa com 60, 70 e você fez apenas a média, você não vai se destacar, você não vai fazer coisas grandiosas. Você vai ter que ter uma superação. Você vai ter que fazer algo maior do que aquela média das pessoas estavam fazendo. E é natural que, se você for uma zebra em meio aos cavalinhos, você vai ter um destaque. E esse destaque vai concentrar a atenção das pessoas e, naturalmente, elas vão olhar para você. Sim. E quando você se mostra, é natural que elas observem como você fala, como você se senta, de onde você veio, se sua formação é adequada ou não. E a todo momento aquilo gera em você um diálogo interno. Você fica refletindo, será que eu tenho crenças capazes de fazerem com que eu mantenha a minha calma, minha inteligência emocional aqui? Será que eu estou me condenando diante disso? Será que eu consigo me manter concentrado? E aí eu fiz essa pergunta para vocês porque eu trabalho no meio executivo, em que muitas vezes eu estou lidando com grandes empresários, muitas vezes eu estou lidando com diretores de empresa, com gerentes executivos, e é muito comum ver pessoas que também eram improváveis na sua origem, alcançando níveis superiores, mas numa reunião, uma simples palavra, como você bem colocou, desconstruiu toda uma estrutura que estava preparada para fazer uma apresentação, toda uma estrutura que estava preparada para eloquentemente defender uma teoria, porque não conseguiu
se perceber. Exatamente. Não conseguiu perceber a sua responsabilidade, como você bem colocou, em dar uma resposta adequada. E eu queria dar uma pequena dica Boa. para as pessoas que estão nos assistindo, como um pouco desse aprendizado que a gente está dividindo aqui. E a dica é a seguinte: todas as vezes que eu fui muito criticado, e isso aconteceu porque eu acabei vivendo ao longo da minha carreira a possibilidade de chegar a cargos de liderança muito novo, então eu tinha a imaturidade da idade, o cargo desejado por outros e a minha pouca capacidade de lidar com a minha inteligência emocional para tudo aquilo que estava acontecendo. Isso aconteceu comigo. Possa ser que vocês se identifiquem com isso. Legal. Então, o que eu aprendi? Primeiro ponto que eu parei para refletir foi qual era o meu estado emocional quando a crítica chegou. Sim. O segundo ponto que eu refleti foi qual era o estado emocional da pessoa que me fez a crítica. O terceiro ponto que eu parei para refletir foi o que essa crítica significava para mim. E depois eu me perguntei em que essa pessoa que me fez a crítica, ela poderia estar certa. E comecei a trabalhar a partir daí os aprendizados. Será que eu posso ter um ponto de vista diferente a respeito dessa crítica? Porque se você começa a fazer como o Lucas bem colocou, e você, de uma forma muito feliz também, trouxe para nós, um pensamento mais inteligente sobre toda esta situação, você provavelmente vai conseguir buscar comportamentos mais úteis. Isso. Já que todo comportamento ele tem como propósito a adaptação, você vai se adaptar a uma situação em que muitas vezes as pessoas elas estão esperando uma palavra sua, um comportamento seu, no momento de decisão. E ali você precisa demonstrar para as pessoas a sua superação diante de tudo aquilo que está no seu imaginário interno. E a estratégia que você utiliza é importante. O que eu vejo, o que eu percebo e que eu sinto em relação a todas essas coisas é o seguinte: se você não tiver, claro, uma estratégia de ação, vai ficar muito complicado de você agir nos momentos que você for pegue de saias curtas, digamos assim, né? Sim. Quando você tem uma abordagem, uma estratégia, fica mais fácil de fazer as coisas. E quando você falou, agora eu me lembrei de uma história. Quando eu estava fazendo um curso aí, boladão aí, do Raio, e quando eu estava fazendo esse curso, eu passei por certas situações onde eu fui bem criticado, fazia parte do processo. E eu fui bem pressionado psicologicamente, fazia parte do processo também, mas está tudo tranquilo. E nesse processo de muita exigência, de muita energia, de coisa muito enérgica, de cobrança enérgica, eu acabava por muitas vezes me desequilibrando. O que me ajudou na época a lidar com isso... Só na época agora não? Na época, eu vou lhe criticar agora. Me critique. O que me ajudou na época foi justamente... Crítica que bate forte. Estão me pegando aqui, hein? Mas eu vou anotar tudo aqui. Então, o que me pegou, o que eu fiquei muito presente na época, que eu fiz, que funcionou muito bem e é uma estratégia, foi me concentrar naquilo que eu queria obter. E aí a crítica Mas, Lucas, na hora que chegou uma pessoa de alta patente diante de você e disse o que disse, como é que você se segurou? Me concentrando no que eu queria obter. Porque, de verdade, a vontade que você É o que eu tem... estou te falando. É a forma que você recebe aquilo e transforma aquilo em energia para o que você quer atingir. Porque a testa franze, os Porque- olhos vibram. Sim. É porque assim, Ó, você nunca te esquecer, só pegando aqui da fala dele, que é interessante que ele está falando para a gente complementar, é interessante essa fala dele, porque não adianta você criar estrutura para tudo aquilo que te acontece. Não adianta, porque senão você vai ser rígido. E quando as pessoas lhe ensinam você a fazer, você não aprende. E quando as pessoas, como sábio, deixam você fazer do seu jeito, você constrói. Aprender a aprender, né? Que é algo muito Exatamente. interessante. Ao longo da vida, quantas vezes, e a gente está num momento muito interessante, a gente já não está mais na era das mudanças. A gente está numa mudança de era. Isso. A gente está numa coisa muito disruptiva. E se a gente entende isso, a gente precisa saber o que a gente precisa aprender muita coisa, desaprender muita coisa
E é a melhor forma, e cara. reaprender outras tantas, até para lidar com uma situação como essa que o Lucas está Sim, colocando. e foi bom você falar isso, porque quando a gente conta, e a gente não fala às vezes da parte ruim, Olha né? que eu tô te analisando aqui, viu? E a parte ruim, Olha os sintomas. a gente... Eu vou receber o laudo aqui quando terminar o podcast. E a Eu faço o projeto. A parte ruim a gente aprende muito, porque a parte ruim traz realidade de que aquilo aconteceu de verdade. Pô, o cara foi criticado e ficou pensando no que ele queria. É claro que é um exercício. É claro que se alguém chegar hoje para você te criticar e você pensar naquilo que você quer obter, talvez, se você começou a pensar hoje, assistindo esse podcast, não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque assim como os nossos músculos, se você faz alguma atividade física, a nossa mente também, ela precisa de exercício. Então, se você teve um condicionamento de pensamentos durante tantos e tantos tempos, pensamentos negativos, pensamentos destrutivos, pensamentos que não somavam para construir a imagem de quem você queria ser. Não vai ser com um pensamento que você vai desfazer um mar de pensamentos que você criou. Então é necessário você treinar, você vestir a sua roupa, vestir a roupa no seu cérebro e levar ele para a academia e treinar focando no que você quer. E voltando para a história lá, quando aconteceu realmente essas críticas dos superiores, vinha um turbilhão de emoções, né? De raiva, de vergonha, enfim, as emoções elas vêm, mas quando a gente começa a entender as emoções, por que eu estou sentindo isso? Se chorei ou se sorri, o importante... Por que eu estou sentindo isso? Isso não é por acaso que essa emoção está vindo, nada é por acaso. Existe um gatilho, um atalho para que aquela fala que criasse aquele fizesse com que eu desse aquele significado. E no momento que eu fico presente para isso, no momento que eu questiono o que eu estou sentindo, que eu acho que a partir da reflexão você começa um processo de autodesenvolvimento. Para você se superar, você precisa se desenvolver. Então, para você se desenvolver, você questiona o que você está sentindo. Está com raiva? Está com vergonha? Está com medo? Por que eu estou sentindo isso? O que realmente isso quer me mostrar? O que eu posso aprender com o que eu estou sentindo? O que está por trás do que eu estou sentindo? E Aristóteles muito sabiamente colocou isso como causas antecedentes, né? Então você tem um sintoma, você sente algo e ele questiona o que está por trás desse algo. O que é que vem antes disso? O que é que está dando força para que isso aconteça? Porque no momento que eu tenho consciência, por exemplo, quando eu recebo uma crítica de um superior, que na verdade eu não estou me zangando ou ficando com raiva dele, mas da relevância que eu tenho, o significado que eu tenho relacionado à autoridade, e pode vir de uma coisa lá de trás da minha infância, no momento que eu boto consciência nisso, aquela força cai drasticamente. Você, como psicólogo, o que é que você diz sobre isso? Isso aí você tem que entrar em análise, né? Eu não posso trazer essa fala como psicólogo, porque as pessoas querem receitas, né? E psicologia não é receita, né? Verdade. Você tem que entender que quando demanda algo em você, é aquela velha história. Nesse momento passou um filme, né? É como se fosse passar um filme na minha memória. E essas memórias que vão passando, porque você só vai sentir aquilo que você passou. Por isso que você precisa passar por experiências para se transformar. Você precisa estar no campo da ação para se superar. A ação vai para o campo da superação, né? Gostei. Então agora. você, ela é cíclica, né? Ela tem esse campo de você viajar nas suas ideias. Por isso que todo mundo chega, não é falando do trabalho das pessoas, as pessoas chegam na internet e quer dar receita que vai dar certo. Não dá certo. Não dá certo. Só vai dar certo, como o Lucas falou, quando você bater o pé no chão e jogar para você o que eu quero ser. E é um processo, né? Exatamente. A gente precisa, muitas vezes, nas nossas reflexões, Exatamente. considerar
que nós estamos num processo evolutivo. Isso. E é um processo evolutivo em que as lições aprendidas das experiências anteriores, elas se acumulam com os aprendizados que você está tendo hoje. E todas as vezes que você se permite vivenciar uma nova experiência, como essa que nós estamos aqui agora, por exemplo, hoje é o nosso primeiro podcast. Em que nós estamos construindo ainda o formato, modelando com as melhores experiências. Daqui para o segundo, nós temos certeza que se esse conteúdo está sendo relevante para você, o próximo ele vai ser ainda mais relevante, porque nós vamos analisar os feedbacks, vamos analisar as posturas, vamos aprender com os nossos erros e acertos. Não tenham dúvida que vamos dar boas risadas e colocar um pouco de humor nisso, para que a gente possa, no próximo momento, fazer exatamente aquilo que as pessoas de sucesso fazem, que é tirar as lições aprendidas das experiências, dar um significado produtivo, útil para elas, e isso nos direcionar para o nosso grande objetivo, ou o estado desejado que nós tanto queremos. São os pilares do sucesso, né? Você ter clareza do que você quer obter, metrificar o que você quer obter, ou seja, ter métodos para você alcançar o que você quer e entender que você ter clareza do que você quer, você metrificar e saber como você alcançou o seu objetivo, ter evidência que você alcançou o seu objetivo, ter um caminho lógico de ações para você alcançar seu objetivo. É 20% do processo. Segundo um mentor também que eu tenho, chamado Anthony Robbins, e ele fala que esse processo é 20%, 80% do processo é você, é a sua psicologia, é como você pensa, é qual estrutura que você dá, é qual relevância emocional você tem com aquilo que você quer. Então, se você quer superar, você tem que entender que você é a força motriz que vai criar todo o contexto que você quer obter, dentro da sua subjetividade, como diz o meu amigo Fábio. Seja subjetivo. Mas 80% é você, é o teu desejo, é intrínseco, é você. O resto, ou a outra parte, o método, o objetivo, a clareza, vão vir naturalmente, se o teu desejo queimar verdadeiramente para o que você quer alcançar. Esse é o nosso podcast, nosso primeiro podcast, superação. Eu acho que nós conseguimos atingir o nosso objetivo aqui, que era entregar valor para você. Como o Fernando bem disse, nós vamos melhorar. E se você curtiu esse podcast, compartilha ele, comenta aí, fala se você gostou do Fábio aí frescando comigo, fala se você gostou do Fábio, do Fernando, das colocações, se você gostou do que a gente abordou, do que você gostaria que a gente abordasse. A gente vai estar abordando sempre estratégias de como a nossa mente funciona e como ela precisa funcionar para a gente obter aquilo que a gente quer. Então, se você tiver uma sugestão de podcast, você manda para a gente, nós vamos analisar e vamos fazer um episódio também. Então, Fábio, se despeça do nosso público, por favor. Pronto, eu gostaria de agradecer a você que nesse momento, né, tirou esse tempo para nos ouvir, nos assistir, ao mesmo tempo poder beber um pouco dessa água, que eu acho que o mais importante é quando esse momento ele consegue lhe transformar. E quando você traz esse campo da superação, depois de tudo isso que nós falamos, quer uma prova viva de superação para você, é só você ligar para aquela pessoa que tem dentro do seu coração, que faz tempo que você não fala com ele, e diz o quanto ele é importante para você. Aí você vai ver o campo que você vai superar e a sua vida pode mudar através de um pequeno gesto. Isso é superação, é você estar no campo da ação, o perdoar de você e ligar para aquela pessoa, mandar uma mensagem e falar, você é muito importante para mim. Então, você fazendo isso, você está automaticamente entrando no campo da superação. Você está sobre a ação que está superando o seu desenvolvimento. E só tem não é que eu só tenho isso para falar para você, né? Eu tenho muita coisa para falar para você. Eu sou desse jeito. Brincadeira. Mas é isso mesmo, um forte abraço, né? Eu não digo que a gente se encontra no próximo, porque esse programa aqui, ele é sempre novo. Toda vida que você ouvir, você vai ver que vai ter conteúdos que vai acrescentar. Então, quanto mais vezes você ouvir e compartilhar, você pode ter certeza que você está altamente se superando naquilo que você quer evoluir.
Obrigado. Eu acredito sinceramente nessas palavras que o querido Fábio trouxe para nós. Eu creio verdadeiramente que o perdão é um favor que você faz para você mesmo. Exatamente. Se você conseguiu fazer esse favor para você mesmo, perdoando ao outro, certamente você está dando um passo muito maior nessa escada, essa jornada que é essa escadaria da vida. E isso é muito lindo. E eu gostaria de te convidar, assim como o Lucas, o Fábio já comentaram, a ficar conosco nesses próximos dias. Se há algo importante em superação, é que no término da sua jornada você não perca a sua fé, você não perca aquilo que você acredita, você mantenha-se conectado com aquilo que você quer verdadeiramente alcançar e saiba que nós estamos aqui para te ajudar a construir um mindset que possa te permitir um crescimento para essa nova era que está surgindo, para esse mundo novo que agora vem com tanta credibilidade, com tantas inteligências artificiais surgindo, novos empregos, novas propostas, uma mente que vai exigir de cada um de nós uma visão disruptiva. A gente tem muito tema para tratar aqui e eu gostaria verdadeiramente que você ficasse conosco, dividisse conosco as suas percepções, seus feedbacks e mais importante do que tudo isso é saber que um dos nossos propósitos é contribuir para o seu aperfeiçoamento através de inteligências tão diferentes quanto as nossas que estamos aqui. Lucas com suas experiências de vida, uma profissão extraordinária, cuidando aí da segurança das pessoas. O Fábio com essa capacidade e essa voz gostosa de se ouvir falando da mente humana, e isso é extraordinário. Eu venho com a minha vida, hora voltada para projetos e empresas, hora voltada para pessoas e desenvolvimento, aprendendo com cada um deles e contribuindo dentro daquilo que eu tive a oportunidade de aprender ao longo da minha carreira. E eu espero que para você tenha sido tão prazeroso quanto foi para nós. Então é isso, a gente se despede por hoje no nosso podcast A Superação, o nosso tema de superação. Então a gente se vê no próximo episódio.